Olá, tudo bem? Vim aqui falar sobre o assunto desperdício invisível de alimentos. Nós já sabemos que as empresas de alimentação, a maioria desperdiça muito alimento e não olha devidamente para esse desperdício, não enxerga esse desperdício, né? E a gente já sabe que com um adequado gerenciamento ele melhora significativamente e ainda traz um monte de outros benefícios juntos, como padronização de processo, como redução de lixo, como aumento do lucro. E aí, então por que o desperdício continua acontecendo e nós não resolvemos ele? Eu entendi, com esses anos de trabalho, que existem vários conceitos errados sobre o desperdício de alimentos. Sabe, algumas objeções, algumas coisas que a gente começou a acreditar e ficou por isso. E aí o desperdício continua todos os anos, a gente jogando fora toneladas de alimentos no serviço de alimentação e no varejo, né? Então eu descrevi aqui 7 dos principais vilões do desperdício de alimentos na maioria das empresas de alimentação. O primeiro, que eu tenho falado bastante sobre ele, é a falta de monitoramento, a falta de dados, de números do desperdício. Como é que a gente encara um problema, um vilão, um inimigo, se a gente não conhece ele? Se a gente não sabe o tamanho dele? Então, assim, o primeiro erro é não conhecer de fato o número do desperdício, quanto se joga de comida fora na empresa de alimentação, tá? Essa é a primeira coisa que precisa ser corrigida. Segundo erro comum, conceito comum é achar que jogar comida fora nas empresas de alimentação é comum, é normal, faz parte do processo. Eu até acho que esse conceito vem porque há alguns anos atrás, né, nós entendemos, todo mundo que trabalhava com qualidade entendeu que era proibido doar alimentos, porque quando você doasse alimento, a gente entende que tem todos os processos de qualidade, etc, mas se você doasse o alimento e acontecesse qualquer coisa com quem consumisse esse alimento, você era o responsável por isso. Então, muitas empresas de alimentação, muitos profissionais de qualidade entenderam que não se doava alimentos, né? E que então era comum jogar comida fora. Mesmo que eu quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu entendi isso, me falaram isso, eu aprendi que era isso. Mesmo tendo sido criada, aprenderam que não podia jogar comida fora. Então aquilo já era ali uma incoerência com a minha realidade, mas era um fato, se jogava muito comida fora. Terceiro ponto, terceiro erro, achar que não jogar comida fora é só doar. Ah, eu tenho aqui um supermercado, eu tenho um restaurante, eu tenho uma rotisserie e eu não jogo comida fora. Eu dou tudo que sobra. Legal, né? Na verdade, eu, por exemplo, adoro todas as ações de doação. Eu sou do tipo que me emociono, eu choro mesmo, sabe? Quando eu fico lendo, assistindo vídeo ou acompanhando processos, instituições que faz aquele trabalho de pega onde está sobrando, leva para onde está faltando. E esse trabalho muda vidas de comunidades, sabe? Muda histórias de vida de pessoas. É lindo e tem que continuar acontecendo os processos de doação, sim. Mas este não é o único meio de reduzir desperdício. A gente precisa começar a reduzir desperdício desde lá do pedido de compras. Sabe, tomar várias ações em todas as etapas do processo. E aí sim, no final, produzir a mais. Sobrou. Vou doar? Claro que eu vou. Mas tem que tomar muitas ações antes de chegar na etapa da doação, porque senão a empresa tá tomando prejuízo, né? Porque não tá reduzindo o processo, tá comprando muito, tá produzindo muito e aí depois doa muito porque sobrou muito, tá? Reuso adequado de produtos. Esse é o quarto erro e o mais preocupante de todos, na minha opinião. Por quê? É aquela empresa que você chega e a direção, os colaboradores falam, não, aqui não joga nada fora. Só que você vai conhecer a empresa e vai ver, não tem de fato boas práticas implantadas. Não tem ninguém gerenciando o desperdício de alimento. Não tem os processos de compras, de produção não é super controlado. Então, assim, como é que não desperdiça nada? E aí, quando você vai investigar, o que você descobre? Você descobre que é uma empresa que criou um conceito de que
tudo se reaproveita, sem critérios de qualidade de fato. E aí isso é perigosíssimo, porque aí é a empresa que perde o controle de validade real dos produtos, né? Porque fica nessa coisa de transformar, você perde os processos, você põe em risco a saúde dos consumidores. É a empresa que, no fim, você transforma, aquilo estraga do mesmo jeito, joga fora, só que como os colaboradores entenderam que ali o conceito é que nada se joga fora, então joga-se fora escondido o que estragou. Então, para mim, esse é o mais perigoso de todos, porque tem o desperdício, e ainda assim, os alimentos produzidos são inseguros para consumo, né? Colocam em risco a saúde de quem os consome porque não tem qualidade de fato. O quinto erro mais comum e que gera muito desperdício de alimentos é a falta de boas práticas, né? Uma coisa que tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo. As boas práticas dentro de uma empresa de alimentação é o principal suporte, né? A principal ferramenta para que não ocorra o desperdício de alimentos. Porque quando você tem a base das boas práticas, higienização, por exemplo, de ambiente e de mãos dos manipuladores, os controles de tempo e temperatura dos alimentos, né? Dos equipamentos e dos alimentos. Os controles de validade, né? Primeiro que vem, primeiro que sai, no recebimento da mercadoria, na loja, né? Na área de vendas ou na área de distribuição. Quando todo esse PVPS é devidamente feito, o desperdício é baixíssimo, né? Quando assim que eu produzo tudo, eu já coloco na validade, eu já controlo a temperatura, o desperdício é baixíssimo. Sexto erro comum, sexto grande vilão, a cultura do excesso. Isso é uma coisa assim bem brasileira, sabe aquela coisa da mesa de domingo farta com 5 misturas? Eu sei que isso não é a realidade da maioria da população, mas é extremamente comum. Vou fazer a macarronada, tem que ser muito macarrão. Nós temos essa cultura da fartura, que é bonito, mas dentro das empresas de alimentação isso é prejudicial. Porque onde que ela aparece? Onde que ela afeta o desperdício? Ela afeta o desperdício quando o comprador da empresa sempre compra muito pensando que e se faltar? Então ele sempre compra muito e sempre sobra, né? O e se faltar seria um extremo de venda, uma semana totalmente atípica. Aí nessa semana totalmente atípica vendeu muito de determinado produto e de repente ele acabou. Ok, mas isso é atípico. E eu vou trabalhar com uma margem de segurança? Sim, nas compras. Eu vou ter um plano B em caso de alguma coisa acabar? Com certeza, mas eu não posso passar minha vida né, meu histórico de compra sempre comprando excedente, sempre sobrando lá na frente, com medo de faltar. Eu não posso manter se eu tenho um restaurante, um buffet, eu não posso manter sempre minhas cubas lotadas, meus pratos lotados, mesmo no horário que já passou o pico de venda. Por quê? Porque vai sobrar. Né? Vai sobrar. E depois que eu coloquei na distribuição, eu perdi qualidade de produto. Então, eu tenho que tomar ações. Diminuir as cubas, diminuir as vasilhas, mudar a disposição dos produtos nos horários que eu tenho o menor pico de clientes. Eu tenho um hortifruti, eu preciso deixar as vascas, né, os expositores lotados de batata, por exemplo. Será que eu não posso? Tudo bem, se eu vendo muita batata, tudo bem, eu deixo lotado de batata. Caindo batata, ok, eu vendo, eu tenho giro para aquilo. Não, meu giro é pequeno. Será que eu não posso pegar, né, caixinhas menores, que vão ficar bonitas, bem apresentadas, fazer uma decoração com aquilo e colocar um volume muito menor e repor mais vezes? Posso. Então, assim, essa cultura do excesso eu vejo que prejudica muito a empresa, aumentando o desperdício de alimentos. E o último dos 7 vilões que eu apontei é falta do gerenciamento do desperdício. É ter uma pessoa capacitada dentro da empresa para realmente gerenciar esse desperdício. Vai ser a pessoa que vai acompanhar os números, que vai tomar as ações, que vai em cada produto que está sobrando e trabalhar em cima dele para reduzir o desperdício dele, que vai vai olhar o relatório de venda, vai olhar o relatório de desperdício, vai olhar o relatório de
compra e vai, né, bater essas informações, vai conseguir tomar ações e reduzir, de fato, o desperdício desses alimentos. É muito importante que essa pessoa ela tenha autonomia dentro da empresa. Porque, por exemplo, se ela responder para o líder do setor, e é o líder do setor que está produzindo muita coisa que está sobrando, ela não vai conseguir, de fato, resultados e atuar na empresa, né? Então, é importante que essa pessoa tenha uma autonomia para conseguir conversar com todos os setores da empresa, já que o desperdício ele é influenciado do começo ao fim do processo produtivo. Então é isso, se nós conseguirmos olhar para cada um desses vilões e tomar ações para corrigi-los, né, para que eles deixem de ser um problema dentro da empresa, eu tenho certeza que vai melhorar muito a questão do desperdício de alimentos, se não praticamente corrigi-la.